Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, sou mestre em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, sou jornalista, palestrante e há 43 anos eu sou sócia fundadora da Verve Assessoria de Comunicação, empresa especializada em assessoria de imprensa. E hoje eu recebo um personagem muito querido e muito ilustre, que é o Samuel Hanan. Ele tem uma trajetória que abrange engenharia, liderança empresarial, política e, principalmente, escrita. O Samuel é um exemplo de como a comunicação pode ser uma ferramenta de transformação. Ao longo da sua carreira, ele liderou grandes empresas, desempenhou papéis estratégicos na política brasileira e, mais recentemente, tornou-se autor de obras que provocam reflexões sobre os desafios atuais do Brasil, que não são poucos, né? Hoje, nós vamos conversar com ele e saber como é que ele construiu sua trajetória, transformou suas experiências em legado e como é que ele utiliza a comunicação para amplificar ideias e tanto para o mercado e amplificar também posturas inovadoras. Samuel, muito bom dia. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E a gente sabe que você tem uma carreira bastante diversa e bastante impactante. Então, eu queria saber se você pode compartilhar um pouco da sua trajetória, desde os primeiros passos na engenharia até chegar à liderança de grandes empresas e ao papel de vice-governador do Amazonas. Olá, Vera. Prazer estar com você mais uma vez. Você faz parte da minha trajetória há muitos anos já. Que bom. Vera, a minha vida é simplesmente muito simples, pautada essencialmente na verdade, não mentir e trabalhar. Eu acredito muito no trabalho. Eu não acredito em mágicos, em salvadores da pátria, e pessoas que querem ter um receituário grande de como não fazer, porque é tudo que não fazem. Então, a minha vida é simples, é falar a verdade com objetividade. Então, a minha trajetória foi só trabalho, só trabalho. Eu me lembro, meu pai dizia para nós, vários filhos, meus filhos, estudem muito. O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país das oportunidades. Eu me lembro, passado todos esses anos, eu já na terceira, quarta idade, sei lá, vi que meu pai era um otimista, porque ele faltou botar uma vírgula. O Brasil é um país das oportunidades, vírgula, perdidas, porque se joga muitas oportunidades. Sim. Pelas mentiras, pelas narrativas sobrepondo verdades, e assim vai, impunidades. Então, esse é o problema do Brasil, é o problema de ética, conduta e moral. E foi essa necessidade de transformação do país que te motivou a ocupar alguns papéis estratégicos no setor público e no setor privado ao longo da tua jornada? Olha, eu tenho uma veia lá dentro, meia sensível em relação às desigualdades. Sim. E elas são tão gritantes no Brasil que é difícil não mexer com o sentimento de qualquer pessoa de bem. Eu me lembro que tinha um professor, Mário Henrique Simas, que dizia assim: eu odeio quando alguém fala em renda per capita, porque é como se estivesse no banquete só os figurões comendo de tudo, caviar, fazão, salmão, comendo tudo, e do lado uma mesa só de mendigo, sem nada. E a média do que está comendo essa mesa de cá, a mesa de lá, vai ser uma média boa. Só que um está passando fome e outros estão rindo, dando gargalhada. Então, engordando, né? Esse é o Brasil de hoje. É tão desigual que esses indicadores per capita não valem mais. E isso me motivou, depois de certos anos de carreira, que eu sempre precisei do trabalho para viver, e foi fazer uma trajetória que eu quero trabalhar em empresa privada, nacional, depois em empresa privada
estrangeira, para depois fazer alguma coisa em governo. Então, foi isso que... E lá no governo aprendi como é difícil você falar a verdade no setor público. É muito difícil. Por quê, Samuel? Porque a mídia não quer a verdade. A verdade não dá voto. Tem eu não me lembro quem, tem um filósofo, um pensador antigo, que diz o seguinte: as massas não têm sede da verdade, não gostam da verdade, gostam das ilusões. Então, o político usa muito isso, vender ilusão, prometer e não cumprir. E eu aprendi que prometer e não cumprir é pior do que mentir, mas na política não é bem assim. Isso me levou a enveredar no final de carreira. Já digo, agora já sei, agora eu vou me dedicar um pouco à causa pública. À causa pública, mas visando atingir jovens. Eu queria que os jovens, esse é meu sonho, que os jovens saíssem dessa omissão, do que estão longe de tudo, né? Trazer eles para a verdade, atingir universidades, né? Porque a geração futura precisa se mexer. No Brasil, bem Martin Luther King, que dizia: a omissão não pode ser representada pelo silêncio. A omissão, ela é muito mais próxima da conivência e da cumplicidade. Então, quando você é omisso, você está sendo cúmplice do que está ali. Você tem que reagir. É isso que está faltando. Meu entender. Não, eu concordo com você, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu acho que eu já sei a resposta, mas mesmo assim eu vou deixar você responder, né? Porque o convívio faz com que a gente entenda um pouco do objetivo do cliente, etc. Mas, assim, você acredita que a imprensa seja ainda um canal de disseminação dessas ideias transformadoras e desse teu objetivo de melhorar a desigualdade social, de difundir os conceitos de melhor oportunidade para todos? Como é que você vê o papel da imprensa diante de tanta necessidade que tem hoje no Brasil? Olha, eu vejo como uma única forma de melhorar essa desigualdade. Hoje nós temos desigualdades regionais. Quem mora no Norte e Nordeste, pelo simples fato de nascer ou morar, tem uma vida muito inferior a quem mora no Sudeste e Sul. Temos desigualdades sociais, classe A, B, C, D e E. É um horror. 1% mais rico tem 63% da riqueza nacional. 1% tem 63% total da riqueza nacional. É muita desigualdade. 50% mais pobre tem 3, 4. Então, isso não é um país. Ele está formando o quê? Cidadão de classe diferenciada. Olha, você vai... Eu até brinquei uma vez, não vou dar nome, com um grande político, já falecido, senador, era presidente do Senado à época. Eu brinquei com ele, olha, eu acho que tudo é admissível o que está sendo feito, mas precisava fazer uma medida nova. Carimbar carteira de identidade de quem nasce Norte, Nordeste, carimbar de cidadão de classe C, classe E, terceira classe, como quiser chamar, porque vocês fizeram isso. Hoje isso aí é assim. Então, eu acredito, velho, somente a imprensa pode mudar esse quadro. Mas a imprensa, fazendo o papel de imprensa, quer informar. Sim. A imprensa não mais informa. Ela só desinforma, ela atende a grande mídia, grande parte dela atende interesses muito claros de governos. E não é o papel da imprensa, pelo menos que eu sonhei e onde eu acredito, para mudar só a imprensa. O Chateaubriand, você lembra, já era associado. Sim. Eu sou velho, tenho muito recall, viu? Que bom, isso é muito importante hoje. Ele dizia assim: os governos precisam da imprensa para governar e a imprensa precisa dos governos para sobreviver. Então, bela frase, né? É o que está acontecendo. Era dono de diário associado, sabia das coisas.
Claro. Você vê que não é muito diferente do que é hoje, né? Isso ele já disse, 50 anos, sei lá eu quanto. Então, eu acredito na mídia, mas quando mudar o conceito. E como é que você, acreditando na mídia, que técnica que você utiliza para garantir que essa mensagem que você deseja passar seja compreendida de forma correta? Porque, veja, hoje a mídia, para você, a imprensa, de uma maneira geral, é um canal de expressão até da sua própria indignação, certo? Então, como é que você utiliza isso, Samuel? Utilizando as ferramentas de uma boa jornalista como você, Vera. Obrigada. Então, isso não foi combinado. Buscar profissionais para... O que o Chacrinha dizia? Quem não comunica se trombica. Certo. Silvio Santos era outro, camelô de barca Rio-Niterói. A comunicação é tudo. Sim. Tá? E hoje, com as redes sociais, é um grande alento, tirando os fake news que dominam as redes sociais. Sim. Mas é uma grande via de chegar ao jovem direto, chegar aos estudantes, porque estudante gosta de estar na mídia social, de repente é o caminho de chegar. Também, né? Também a ele, não através de grandes jornais, grandes redes, mas a rede social pode ser um veículo. Também. E hoje está crescendo barbaridade, né? Você sabe melhor do que ninguém. Não, eu vejo também, no seu caso, que a rede social ela pode servir para maximizar, inclusive, aquilo que você está colocando na imprensa, né? Porque a imprensa, quando ela publica um artigo teu, ela te dá o aval necessário da credibilidade. E se você depois multiplica isso, compartilhando via mídias sociais, no caso proprietárias, as suas, você também faz com que isso chegue a um universo maior de pessoas e aumente a credibilidade que a imprensa já te atribuiu na publicação daquele artigo, né? Você vê isso dessa forma? Eu vejo dessa forma e você sabe melhor do que eu. Nós já fizemos, publicamos, 110 artigos em 3 anos, mais ou menos. Desses 110 artigos, tivemos republicações de uns 4.500, 4.600 republicações. Sim. Isso atingiu muita gente. Sim. O que me dá conforto e satisfação é que eu nunca recebi uma contestação. Sim. Tá? Em 3 anos, nunca. Por quê? É pautado na verdade, é pautado em fontes oficiais, citadas, comprovadas. Eu não emito, eu não fabrico números. Sim. Eu, infelizmente, mostro o diagnóstico de como o Brasil vai mal, podendo ir bem. Eu acho que essa contraposição sempre presente nos teus artigos acaba dando até para o próprio leitor uma visão mais consistente do que você está dizendo. Porque você não fala simplesmente, você fundamenta com números e com dados irrefutáveis. E dentro de uma lucidez e de uma lógica que são irrefutáveis. Você realmente tem muita lógica no teu raciocínio e muita lucidez naquilo que você passa para a publicação. E dentro dessa lógica, você já publicou 2 obras que abordam questões importantes para o Brasil. E eu queria saber, assim, embora meio que você já disse, mas o que te motivou a compartilhar a sua visão e as experiências através da escrita? Eu acho que seria legal isso. Eu vou dizer para você, tristeza é a palavra, decepção. O que os maus políticos fizeram e continuam fazendo com o Brasil. Isso me deu uma frustração, uma decepção, vendo como estão sacrificando toda a geração que está aí, todos os jovens, o futuro. É um país tão rico. Um país rico, governo rico e povo pobre. É isso que eles transformaram o Brasil. Via de quê? Via mentira, via venda de ilusão. E assim vai. Então, isso me levou a dizer, vou escrever, quem sabe, pelo menos para os meus filhos e meus netos, vai ficar o legado. E meu avô já falou isso. Aí vão consultar o que está escrito. É mais por isso. Olha, ontem mesmo, eu vendo o G20, nosso presidente, ele vai e fala o seguinte, ele combate com o discurso contra a fome, combatendo a fome,
ele disse que o G20, na experiência dele, é de 2008 para cá, a expressão dele, 16 anos transcorridos. E nesses 16 anos que ele conviveu nesse nível de G20, ele disse que o mundo piorou muito. E o Brasil piorou. O mundo e o Brasil juntos. Fome, miséria, guerras, desagregação. Piorou. Esse foi o diagnóstico dele, que estava na hora de se combater a fome. Eu acho bom ele ter chegado a essa conclusão. Não é melhor, porque faltou vir acompanhado de meia-culpa. Porque nos 16 anos, está 22 anos, que ele assumiu o primeiro mandato em 2003, em 22 anos, até agora 2024, ele tem 10 anos dele. Tem 5,5 da Dilma, PT também, 15 anos e meio dos 22, que piorou mesmo. A pobreza cresceu, os indicadores sociais, tipo IDH, mudaram de patamar. Quando o Fernando Henrique saiu a 77ª posição, o IDH no mundo, o ranking mundial. Hoje nós estamos em 89ª, a decadência, IDH, coeficiente de distribuição de renda. Estamos um dos 4 ou 6 piores do mundo, permanece há 20 anos. Retorno de serviços, educação, saúde, tudo piorou, estamos na lanterna. Então, de fato, ele acertou. Mas, para melhorar, tem que vir acompanhado do meia-culpa, para poder corrigir. É isso que falta no Brasil. Os políticos precisam aprender a dizer, errei. Desculpa. Meia-culpa, errei, vamos mudar. Faz parte, só erra quem faz. Agora, o meia-culpa é o caminho de corrigir. Sim. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, chamado Mário Henrique Simas. Ele dizia assim para nós, eu fui aluno dele, ele dizia assim, olha, tenham todo e qualquer tipo de compromisso, menos um com seus erros. Vocês, ao admitirem erro, errei, vocês terão a certeza de que não vão repeti-los. Sim. Nós não queremos repetir, não queremos fazer o meia-culpa, continuamos repetindo os mesmos erros. Aí eu faço outra citação, velho, do Albert Einstein, que ele dizia, estupidez é fazer as mesmas coisas sempre e acreditar que pode ter resultados diferentes. Sim. É o nosso caso. É verdade. Caso. Insanidade, né? É uma insanidade. Na verdade, foi insanidade. Acho que não foi estupidez. Acho que foi insanidade. Bom, mas é no mesmo, é a mesma né? coisa. É a mesma coisa. Eu acho que o importante é o sentido. Essa que me levou à indignação. Eu tenho muita preocupação com o jovem. Muito. Eu não sei se eu fui professor. Espero que a imprensa precisa ajudar. Nós estamos no século XXI. O que tem de desigualdade racial no Brasil é incrível. É incrível. É uma coisa... Não pode ser faz de conta, mas... E assim, ao atuar como porta-voz em empresas, governo e entidades, como é que essas experiências de você como porta-voz moldaram a sua visão sobre o papel da comunicação na construção de uma imagem relevante? Você sempre foi uma figura pública e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Vera, eu vejo, de tanto ver, eu sempre li muitos jornais. Sim. Eu sou da época de jornal, papel escrito. Sim. Eu sempre li 3, 4 jornais todo dia de manhã. Hoje continuo lendo, continuo vendo redes sociais, internet. Então, vendo como a mídia está tão dissociada do dia a dia das pessoas, que eu acho que o melhor caminho para que isso mudar, sabe o que seria? Alguém convidar essas grandes redes de comunicação a visitar as periferias. O dia que for a periferia, não precisa longe, periferia aqui de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, tem pior do que o Nordeste aqui dentro. Então, não pode isso. Quem for lá vai ver que não está bem. Quem Sim. for ao Nordeste vê que não está bem. E termina mostrando um dado. Nós temos 7 estados da região Norte,
9 estados do Nordeste, são 16 estados. Nesses 16 estados, com exceção de 1 ou 2, velho, o número de pessoas que recebem Bolsa Família é maior do que o número de pessoas com carteira assinada. Meu Deus do céu. Isso não está bem. Não está. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, né? Isso são números, são fatos, não é uma opinião. É o fato. Então, eu acho que a mídia, eu acredito muito na mídia, eu acho que só vai mudar se a mídia mudar. E a mídia, para mudar, precisava alguém gerar uma necessidade de visitarem. Não como o Biden visitou a Amazônia, passou 2 horas lá, sobrevoou, veio embora para botar no currículo. Visitei a Amazônia. Foi o primeiro presidente norte-americano a visitar a Amazônia. Não visitou? Não. Não desceu. Não. Ficou só... Assim que está. Vai para Ferraz de Vasconcelos, vai para Jardim Ângelo, vai ver como é que está isso aí. Vai ver o que é a miséria, o que é a pobreza, o que é a promiscuidade, 10 pessoas num quarto, 2 quartos. Isso não está certo, um país tão rico. Você está sugerindo uma lição de casa para a imprensa, sair um pouco das fontes oficiais e cobrir pouco o campo. O que acontece na vida... Inspeção in loco. Entendi. Eu acredito, eu sonho com isso. E, na verdade, os artigos... Olha, Vera, interrompendo. Eu só acredito em mudança no Brasil se a mídia mudar. A mídia é o carro-chefe de mudança da desigualdade, avanço da impunidade, da corrupção. Nós dependemos da mídia. E é só que a mídia eu não estou vendo seguir esse caminho que eu sonho. Não sei se está certo ou errado, eu posso estar errado e erro muito. Então, mas eu acho que, de certa forma, o trabalho que você desenvolve de relacionamento com a imprensa, de uma maneira geral, com a mídia, como se diz hoje, ela não deixa de ter esse caráter que você está querendo que ela tenha por conta dela. Eu acho que sempre que você tem a oportunidade, você está apontando os principais problemas do país. E como ex-vice-governador, como dirigente que você sempre foi, você não aponta só o problema. Em geral, os teus artigos também apontam caminhos. Não tem dúvida, Vera. Eu acho que eu me nego a fazer crítica, a não ser acompanhado de sugestões. Sim. Esse eu me nego. Agora, eu também me nego a dizer que está bem. Sim. E me nego a dizer que o culpado é esse ou aquele. Eu posso dizer o seguinte: nos últimos anos, 30 e poucos anos, né, pós-Constituição Federal, nenhum presidente merece ser aprovado. Eu reprovo tudo, do cartão vermelho para todo ligando da linguagem do futebol, independente de cor ou facção partidária, porque todos foram reprovados. Nenhum modificou o Brasil para melhor. As desigualdades aumentar. Eu não acredito em outra solução a não ser via educação. Sim. Todos os políticos, vai concordar comigo agora, todos os políticos, ao longo de todos 30, 40 anos, sei lá mais, sempre dizem a mesma frase: sem educação não há salvação. Mas eu não vejo nenhum político perguntar por que a salvação não veio. Porque a educação nunca foi a prioridade. A educação é ruim, nós só caímos. Nós estamos no 8º nível de educação no PISA, na América Latina. As crianças não sabem interpretar um texto. Matemática é um desastre. Por quê? Falta priorizar. Tem que ter tempo integral. Porque a criança vai aprender e vai ter proteína. Sem dúvida. E eu acho que todas essas questões também estão colocadas não só nos seus artigos, mas também nos livros que você escreve e generosamente distribui, né? Esse é outro lado meu, Vera. Eu nunca vendi um livro. Porque senão perco. A minha maneira de expressar é consequência de indignação. Eu não quero nada financeiro. O que eu tenho me basta. Deus foi generoso comigo, eu digo sempre, me deu mais do que eu mereço. Então, não sei, isso... eu não preciso mais. Eu preciso não ser omisso, seguindo Martin Luther King,
Sim. Lutando pelas pessoas que têm menos informações. Eu sonho com isso. A imprensa pode ser um papel decisivo. As nossas elites precisam ser menos egoístas, menos insensíveis. Eu acho que falta as pessoas visitarem mais. Todo mundo visita todo lugar, turismo todo lugar, mas ninguém vai ver esses lugares. Vai no Nordeste, vai no Norte. Não tem nada. Uma pessoa hoje, a renda média per capita domiciliar no Norte e Nordeste é R$ 1.300, menos que um salário mínimo. É difícil, né? É difícil. Alguém pode viver com R$ 1.300, R$ 1.400? Não pode viver. Ainda estão falando, eu vi o jornal de hoje, estão pensando nesse corte de gasto, desvincular ou limitar o vínculo do aumento do salário mínimo com o aumento que é a inflação mais a taxa do PIB dos últimos anos, média, tem uma limitação. Isso vão tirar R$ 6,00 do salário mínimo, se fizeram no ano que vem. R$ 6,00. Alguém pode dizer quem tem coragem de tirar R$ 6,00 do prato de comida de uma família que ganha salário mínimo? Homem desse não pode estar no setor público. Eu acho que o teu trabalho hoje, me diga se eu estou errada, é quase que uma missão de tornar pública as dificuldades que o país enfrenta e utilizar toda a tua experiência administrativa como ex-vice-governador e como dirigente de grandes empresas para apontar soluções e caminhos. Eu estou certa? E você usa a imprensa para isso. Eu vou te dizer, a minha passagem pelo governo lá do Amazonas, estado bem distante, que as pessoas para cá, do Sudeste, só dentro da Amazônia, como em chamas, floresta em chamas, e esquece que tem 18 milhões na Amazônia de pessoas, a pior experiência que eu já tive, a mais chocante, foi uma vez no interior, bem interior da Amazônia, conversando uma noite com uma escola, com o pessoal local, bem humildes, um senhor, já de uma certa idade, e levanta e me pergunta, doutor, eu queria... Fez a pergunta, mas eu quero dizer que eu sou cego. Eu digo, como você é cego? Eu estou vendo que você não é cego. Disse, não, doutor, sou cego porque eu não leio nada que está aí, sou analfabeto. Isso é de uma tristeza colossal. Dói no coração. Dói. Né? A expressão que esse homem cunhou para ele é doente, é uma coisa bárbara. Esses nossos governantes precisam olhar esse tipo de coisa. O analfabeto é cego. É cego. Na verdade, ele arrumou uma explicação para alguma coisa muito... Só está vendo aquele outdoor, não consigo ver nada. Porque ele não consegue ler. Não consegue ler nada. Agora, como é que é a sua experiência em liderar empresas, governo, entidade, como é que você avalia o alinhamento do mercado brasileiro com as tendências internacionais de comunicação e marketing? Você acha que nós estamos evoluídos, não estamos? Como é que você vê isso? Olha, Vera, eu acho que a mídia no Brasil mudou muito. Os veículos hoje de comunicação estão muito restritos, né? Você pega o número de circulação de grandes jornais do país, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né? Correio Brasiliense, Estado de Minas, grandes veículos. O número de jornais que circulam, se você olhar 20 anos atrás e hoje, vai ficar horrorizado. Sim. Porque as pessoas já não liam quase jornal. Não me lembro, uns 20 anos atrás, da ordem de 3,5% da população que lia jornal. Hoje deve ser menos de 1%. Uhum. Então, isso não é bom. Sim. As redes sociais estão sofrendo? Estão. Mas os fake news proliferam muito e tiram a autenticidade de um jornal, porque o jornal está lá, escrito quem está publicando e o responsável. Sim. Uma rede dessa ainda precisa mudar muito, o tempo vai mudar. Então, eu acho que a mídia tem um papel tão importante para mudar a história do Brasil,
para mudar, para transformar o Brasil fantástico em Brasil real. 210 milhões de brasileiros. Tem um Brasil fantástico. Vou te dar alguns exemplos. Acabei de fazer alguns artigos sobre isso. Sim. O Brasil Se que você dá pegar certo. o agrobusiness sozinho é coisa de 26, 27, 28% do PIB, quase 30% do PIB brasileiro. 70% das exportações e 150% do superávit da balança comercial. Se você pegar agrobusiness mais petróleo e gás e mineração, metade do PIB brasileiro está nesses três setores. 30%, 40% dos empregos estão aqui. Você já pensou, são responsáveis por 200% do saldo da balança comercial. Imagine você se esses setores não tivessem essa performance maravilhosa, não gerasse exportações para compensar outros setores no Brasil que são deficitários do ponto de vista da balança comercial. Que taxa de câmbio teríamos hoje? Não era 5,8, não. Seria 8, 10 reais por dólar. Então, o papel desse setor é fantástico. O Brasil está aqui. Agora, isso não foi de graça. Sim. Como é que começou isso? O agrobusiness. O agrobusiness, se você olhar, vem bem de trás. Vem desde o Juscelino. Quando ele levou a capital para o centro, ele disse: está na hora do Brasil se desenvolver para dentro. Foi para dentro. Deu uma injeção brutal na indústria de automóvel, tratores, energia elétrica, forno, um monte de coisa. Isso plantou a semente para o cerrado, de grão, produção de grão, incluiu o Mato Grosso, Goiás e muitas outras, exterior de São Paulo, muitas coisas aqui, nesse nicho. Sim. De economia. Né? Depois, tivemos... Ninguém diz isso. A fantástica Embrapa. Uma das empresas estatal, com um orçamento desse tamaninho. E mudou a história da agricultura. Que mudou a história. Né? Com quem? Começou isso com quem? Outra vez. Lá atrás, teve... No governo, foi o governo Médici, que veio o grande ministro, que faleceu há pouco tempo, o Alisson Paulinelli, um idealista que deu o grande impulso. Sim. E mais um outro homem, tão mal compreendido, foi chamado Rei da Soja, Olaci de Moraes. Então, esses brasileiros mudaram essa história. Sim. Fizeram o Brasil bom. Tem um Brasil fantástico. Agora tem o resto. Que aqui também só é fantástico porque o governo praticamente não interfere. Agora, dentro desse contexto que você está falando, eu queria te perguntar como é que você enxerga o papel das assessorias de imprensa nesse cenário. Na sua opinião, elas estão preparadas para atender a necessidade dos executivos que desejam se destacar? Olha, que tem mensagem para passar? Vera, eu acho que eu tenho um problema na fase anterior. Eu acho que a maior parte dos executivos ainda não estão conscientizados que o papel deles não é só da empresa para dentro. Eles têm um papel social grande a desempenhar, que é com a mídia, com o resto do Brasil. Sim. Então, esse lado, acho que precede os assessores de imprensa. O empresário tem que acreditar que precisa se comunicar. Precisa acabar esse ranço, pobre contra rico. E se fosse todo mundo, o país só de pobre, como é que faz? País só de salário mínimo, vai ver como. Sim. Então, o rico não é inimigo do pobre, nem o pobre pode ter o rico como inimigo. Sim. E cabe ao governo o quê? Fazer a dosagem. Essa dosagem da distribuição, de políticas públicas. Mas o rico é necessário. Sim. Tem que pagar os tributos? Tem que pagar. Mas quem cabe arbitrar? O governo. E dentro desse contexto, o senhor está me dizendo que a maioria dos empresários não está preparado... Não está conscientizado dessa necessidade. Do seu papel e da sua necessidade. Quer dizer... De contribuir para o bem-estar da coletividade.
Ele precisa antes se conscientizar da necessidade de comunicação que ele tem, para depois ele contratar uma assessoria de imprensa com a qual assim, ele possa lidar. Eu acho até que o empresário teme aparecer. Teme. Eu também acho, ele tem medo. Ele tem medo, porque hoje... Ele não sabe, né? Hoje, você ser bem-sucedido, ou ser rico, ou super rico, que é a palavra da moda, é um horror. É crime. É verdade. Então, ele de uma certa forma, ele não acha que é preciso esclarecer isso. Ele tem medo, então ele se retrai. Muito, o governo fala, precisamos taxar os super ricos. O Brasil não tem desobediência fiscal. Ninguém deixa de pagar coletivamente os impostos. Tem sonegador? Tem, mas não coletivo. Não tem desobediência. Sim. Então, se o governo acha que tem que taxar os super ricos, manda a lei. Depois de mandar a lei, aí sim, depois de ter a lei, que ele tem o direito de falar contra o rico e super rico. Né? Por enquanto, não. Por enquanto, ele não tem direito. Né? Ele tem que sair desse comodismo de atacar. Agora... Eu acho que o empresário precisa não ter medo. E qual que é o conselho que você daria para os executivos, para o empresário ou profissional liberal que deseja utilizar a comunicação como uma ferramenta estratégica para transformar aquela informação do dia a dia da empresa dele em notícia, até como forma de se destacar no seu mercado de atuação? Que tipo de conselho que você daria para ele? Olha, Vera, eu acho que a empresa privada, ela tem fim lucrativo, mas tem um papel social muito grande. E que muita parte grande da sociedade não sabe do papel de uma empresa de grande porte, o que faz do lado social. Não só geração de emprego, não só de bem-estar social, convênios médicos, alimentação, escola, tem muita coisa nessa direção. E pouca gente fala isso. Certo. Porque teme falar. Porque se falar, eu faço isso, mas não é mais que obrigação. Devia fazer mais. Esse é o conceito, né? Entendo. Olha, eu lembro, teve uma brincadeira que teve uma vez, o Einstein fez uma brincadeira com seus alunos. Foi para o quadro, escreveu assim, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Foi fazendo 9. A tabuada. Até 9 vezes 9. 9 vezes 9 ele errou, botou 80. E aí foi um barulho na sala, porque ele errou aquele 9 vezes 9. Foi feito assim, né? Vocês estão me criticando. Mas ninguém me elogia, porque eu acertei todos os outros. Só pegaram esse meu ponto que eu errei. Sim. Então, é isso que o empresário tem medo disso. Entendi. Agora, como pode corrigir, como pode ajudar? Eu acho que também a outra falha é das entidades de classe, patronais. Tem um monte de dinheiro, mas tem um monte de ego, muito forte algumas instituições. E você acha que elas não cumprem aquele papel de se comunicar com a sociedade via imprensa, que pode ser obtida através de uma assessoria de imprensa? Essas entidades tem muito parecido com os governos. Reeleito. Isso tem que acabar. O cara não pode ficar numa entidade 10 anos, 20 anos. Tem que oxigenar. Tá certo. A geração futura está gritando por espaço e vai fazer melhor do que nós mais velhos. Eu queria saber de você se tem alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não te perguntei. Vera, não sei. Eu só gostaria de falar assim, eu sonho de esperar mudança na mídia. Eu almejo que a mídia ajude o Brasil a corrigir essa brutais desigualdades regionais, sociais, de gênero, que está na moda, de gênero, racial, educacional, né? De impunidade, de privilégio. Eu acho que o que mata o Brasil hoje não é falta de dinheiro, não adianta tributar mais, falta o Brasil hoje é política pública correta. Falta o Brasil hoje patriotismo. Falta o Brasil hoje mais verdade, menos narrativa. Nossos problemas são de ordem ética, moral, comportamental, não é dinheiro.
Não é dinheiro. Falta isso. Isso aí demora mais. Quem pode ajudar isso? Mídia. Cortar... Nós estamos... Outra palavra que eu gosto, Vera. Eu acho que o Brasil reeditou as capitanias hereditárias sem ninguém perceber. Nós temos as capitanias hereditárias do século XXI, porque nós estamos cheios de donatários, poder absoluto, né? Todos os privilégios, uma casta, e o resto é vassalo. Classe C, D e E transformaram em vassalo. Interessante então, essa analogia que você faz. Agora, pior ainda, porque lá, o Dom Rei, 12 anos depois, ou 14, ele percebeu que não funcionou. Foi um desastre a escolha dele. Donatário destituiu todos. Aqui ninguém destitui donatários. Né? É. A situação está um pouco diferente. Está pior, né? Está pior. Tá pior. Né? É. Então, no teu entender... Eu só vou te dizer uma coisa que você não perguntou, que eu acho importante, duas citações muito relevantes. Sim. Uma é do John Kenneth Galbraith. Sim. Esse homem diz o seguinte, nada mais, alguma coisa assim, nada mais eficaz para tirar a liberdade política de expressão de um cidadão do que tirar o dinheiro dessa pessoa. Uma pessoa. Aí ele completa. Não existe liberdade política sem liberdade econômica. Então, hoje nós temos quem ganha 90% da população brasileira ganha menos de R$3.500, 2 salários, 3 salários, bruto. 70% ganha menos de 1,5, 2. Essa pessoa não tem liberdade econômica. Então, não tem liberdade política nem liberdade de expressão. Então, isso é o que diz o Galbraith. Nada mais eficaz tirar a liberdade política, expressão de uma pessoa do que tirar o dinheiro da pessoa. Aí veio outro, completou, Harry Browne. Sim. Ele chega e diz, mais ou menos assim, quer ver? Ele fala, deixa eu me lembrar, ele diz, Harry Browne diz assim, governos são muito bons numa coisa, sabe como tirar dinheiro da pessoa para depois ter o prazer de te dar uma muleta e para depois dizer para você só está andando porque o meu governo te deu a muleta. É uma distorção, né? O que é a muleta? No dia de hoje, me diga. Agora eu te provoco. Eu tiro o dinheiro antes, Galbraith. Isso. Porque tiro o dinheiro pela não distribuição de renda para esse Estado. Depois aí vem o outro e Família, diz, como é que faz? Bolsa Família, auxílio. Auxílio gás, auxílio, sei lá, tem tanto. O que mais me incomoda, que eu acho que é indigno e não digno, sim, é dignidade menstrual. Isso é um Isso não dá dignidade a ninguém. Realmente, você tem toda a razão, Samuel. As muletas são essas. Então, uma pessoa não tem liberdade porque não tem dinheiro. Vem o governo te dá uma muleta, primeiro te empobrece, depois te dá a muleta. E a muleta só está comendo porque eu te dei. É a história do populismo levado às últimas consequências. Olha, esses dois homens mostram muito o que está acontecendo aqui. Eu gosto muito de citações, porque são grandes ensinamentos. E o passado é feito para reflexão, não para repetição. Sim, sem dúvida. Reflexão é diferente de repetição, está todo mundo repetindo. Você sabe o que não deu certo? Você repetir, né? Errar uma vez, ok, mas... Você já viu algum político brasileiro na atualidade falar, errei? Não, eu nunca vi. Não tem, independente de partido. Não, eu nunca vi. É proibido. Eu nunca vi. A desculpa pública é uma coisa que eu nunca vi. Sempre foi a herança maldita do governo anterior. Essa é a desculpa de sempre. Você sempre arruma alguém para botar a culpa, né? Assim não vai. Samuel, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Vera, eu vou pôr suas mídias sociais aqui para que o pessoal possa entrar em contato. Tá ok. Eu vou colocar aqui. Eu hoje sou uma pessoa de 77 anos,
Estou na beirada, na fronteira, da última fronteira, que são os 80, com um sonho. O Brasil tem tudo para ser melhor. Eu acredito muito no Brasil, porque é um país tão rico. Olha, agricultura, mineração, o que é? Petróleo, o que é isso? É solo e subsolo. Solo e subsolo é o que Deus nos deixou. Pois A mão de Deus está ali. É abençoado esse país. Tem tudo para ser muito bom. Precisamos refletir melhor os nossos governantes, com mais objetividade, menos fantasia. O bonzinho não é aquele que fala que é bonzinho. É verdade, você tem razão. Então, é por aí. Mas eu acredito no Brasil. E essa é uma contribuição muito importante que o Samuel Hanan traz para a gente, é a crença no processo instalado, a crença no país e a responsabilidade de cada um em fazer como ele está fazendo, levando esclarecimento, mensagens através dos artigos dele, que, como ele mesmo diz, alcançaram um número incrível de visualizações e de pessoas. Eu vou te fechar só com Claro. Uma citação do Martin Luther King. Pode falar. Ele disse, mais ou menos, não vou dizer exato, porque eu não me lembro mais, mas assim, não tenho medo dos corruptos, dos ladrões, do desonesto, de tudo. Tenho medo, sim, do silêncio dos bons. Boa frase para encerrar. Muito obrigada, Samuel. Muito orgulho ter compartilhado esse espaço com você, com tanta visualização que você tem na imprensa, tantos artigos publicados, tanto alerta dado à governante, à população, tanta sugestão de política pública. O Samuel tem uma meta que é atingir o maior número de pessoas para a mudança, para fazer um país melhor, para que a desigualdade não seja tão gritante e que a fome, de certa forma, seja erradicada. Agradeço muito a tua vinda, Samuel, e vocês que estão nos assistindo, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e voltem na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.